Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos de volta ao Novo Testamento. Iremos ver o livro de 2 Coríntios. Nós, em outros programas, já olhamos para a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. E nos próximos programas nós iremos então estar a abordar esta segunda epístola, esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja na cidade de Corinto. Epístolas são exatamente uma carta que alguém escreve a um grupo de amigos. Nós chamamos epístolas, pois são realmente esse o fim, é o objetivo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu, a forma como ele a escreveu. E então temos aqui estas cartas que o apóstolo Paulo escreve com várias recomendações. Esta segunda carta que Paulo escreve à cidade e à igreja de Corinto é escrita mais ou menos na altura em que Paulo escreve também a carta aos Efésios. Ele estava realmente ocupado com um grande ministério ali e por isso mesmo ele tem a oportunidade de dizer a certa altura que uma grande porta se me abriu, porém há muitos adversários. Paulo tinha uma grande tarefa, um grande ministério a realizar ali na chamada Ásia Menor. Éfeso era uma cidade estratégica para a divulgação do Evangelho e Paulo chega então de Éfeso para Corinto, ali a levar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta grande boa notícia de que é possível ter um relacionamento com Deus de uma forma completamente diferente daquilo que tinha sido anunciado até àquela altura. Por outro lado, nós vamos entender, pois já temos tido acesso à primeira carta de Coríntios, que o apóstolo Paulo entende que os cristãos daquela igreja eram cristãos bastante imaturos. Podemos dizer que ainda eram crianças espirituais. Alguns utilizam esta expressão que o próprio apóstolo utiliza numa das suas cartas, que são cristãos carnais, pessoas que ainda cedem às tentações da carne. O que acontece aqui é que estes cristãos eram bebés na fé. E vemos que eles, então, por causa disso, tinham comportamentos, tinham atitudes que requeriam, da parte do apóstolo Paulo, recomendações muito claras, uma atenção muito especial para que esta igreja pudesse continuar a crescer na sua espiritualidade. É assim com os bebés que nascem fisicamente, quando uma família recebe uma criança que acabou de nascer, os pais então têm toda a sua atenção voltada para essa criança. É necessário cuidar dela, é necessário alimentá-la de 2 em 2 horas, mudar as fraldas, dar-lhe banho. Então é um trabalho de 24 horas, podemos dizer assim. E os papás que recebem esse bebé são extremamente cuidadosos, ficam extremamente orgulhosos por um lado, mas ao mesmo tempo percebem que cuidar de uma criança dá muito trabalho. E o apóstolo Paulo podemos dizer que era esse pai baboso que de alguma forma estava preocupado com esta igreja na cidade de Corinto e por isso constantemente estava a dar recomendações para que estas crianças espirituais se tornassem maduros, pudessem caminhar por eles mesmos, se tornassem responsáveis e percebessem que a sua espiritualidade necessitava de ter contornos diferentes. Por isso mesmo ele vai então trazer várias reflexões a esta igreja na cidade de Corinto. Ele já tinha escrito a primeira carta e agora ele vai escrever uma segunda carta. E nós lemos nesta mesma segunda carta, no capítulo 2, no verso 12, e isto aqui é só a título de introdução, ele diz o seguinte: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu do Evangelho. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedónia. Esta mensagem que Tito trouxe então a Paulo foi uma mensagem de boas notícias. Naturalmente, uma das notícias que o apóstolo Paulo esperava era acerca de como estava a caminhar a igreja em Corinto.
A igreja aqui em Corinto precisava de muito conforto, de muita paz, de muita serenidade. Necessitava de ser orientada em muitas áreas da sua vida, da sua caminhada cristã. E o apóstolo Paulo estava como um pai preocupado à espera destas notícias, não é? E é por isso que ele aqui fala como fala. Ele não ficou em paz porque realmente este seu irmão Tito ainda não tinha chegado com as notícias que ele tanto ansiava. Nos primeiros 7 capítulos aqui desta segunda carta de Corinto, nós encontramos a consolação de Deus para a igreja. E vamos encontrar o apóstolo Paulo a fazer várias recomendações que promovem o consolo, a paz de espírito. E isto é muito importante não só para a igreja em Coríntios, como para si, para mim, para qualquer pessoa que se aproxima de Deus. Nós necessitamos realmente de ouvir a palavra de Deus. Necessitamos de viver essa mesma palavra, de receber esse consolo de Deus em momentos-chave. E é por isso que nós vamos olhar para esta palavra de Deus e tentar entender qual é o coração de Deus para consigo, para comigo, para com a igreja ainda hoje, assim como para a igreja daquela altura. O apóstolo Paulo não vai só trazer consolo à igreja em Corinto, ele também vai dar algumas recomendações e por isso nós vamos encontrar nesta epístola ainda ele a falar sobre a questão da coleta que os cristãos tinham feito para enviar às famílias necessitadas em Jerusalém, portanto este aspecto da solidariedade, do cuidado com os mais carenciados. Ele também vai tentar responder a algumas perguntas que a igreja de Corinto tinha feito. E ele vai então nesta carta tomar esse cuidado. Também ainda no capítulo 10 até ao 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a falar sobre assuntos pessoais e particulares, sobre a sua chamada, sobre o facto de ele ser apóstolo, pela responsabilidade que ele sentia para com aquela igreja. E vamos ver o apóstolo Paulo a falar de vários assuntos nesta carta. Mas eu gostaria então, depois desta introdução, voltar aqui para o texto bíblico. Mais do que muitos conceitos ou ideias que eu possa transmitir, eu gosto particularmente de ler a palavra de Deus. E por isso mesmo eu gostaria então de pegar nesta segunda carta de Coríntios, olhar para o capítulo 1 e introduzir o resto do nosso tempo através do verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos então os autores desta carta. O apóstolo escreve então esta epístola, esta carta à igreja de Corinto, com uma autoridade apostólica. É ele que a escreve com toda a autoridade. E por isso mesmo, ela é a palavra de Deus transmitida àqueles que a ouvem. Ela é a palavra de Deus transmitida com autoridade e com poder. Quando realmente alguém se aproxima para falar acerca da vontade de Deus, deve transmitir a palavra de Deus com toda a autoridade. Pois é a própria palavra que tem autoridade. Ela tem autoridade divina. Ela não é uma mensagem sobre a opinião de alguém, ela não é uma mensagem sobre uma ideologia ou uma filosofia humana. Não, ela é a vontade de Deus expressa para o homem. Então, cada um que pega nos textos da palavra de Deus e procura transmitir estes textos da palavra de Deus, deve fazê-lo com um sentido de grande responsabilidade. É como um embaixador, podemos dizer assim, usando esta imagem. Um embaixador de um país que está num país estrangeiro e quando esse embaixador fala, ele fala em nome do seu país e por isso ele tem de ter cuidado naquilo que transmite à nação onde ele está. Ele é o representante da nação, representante máximo naquele lugar. E por isso mesmo, quando ele fala uma mensagem, ele deve fazê-lo em conformidade com aquilo que o seu governo, aquilo que a sua nação defende. Ele não pode inventar, ele não pode estar ali a partilhar a sua opinião se ela for contrária àquilo que a sua nação defende.
Ele não tem que emitir a sua opinião pessoal, ele tem que simplesmente ficar fiel ao recado que ele recebeu do presidente da sua nação, do rei, do primeiro-ministro, depende de como é que cada país se organiza, mas esse embaixador tem que transmitir fielmente o recado que recebeu. Assim é a missão de quem procura anunciar a palavra de Deus. Temos de ter muito cuidado para não estar a transmitir opiniões pessoais, entendimentos ou ideologias humanas, mas simplesmente aquilo que Deus realmente está a transmitir. E isso é uma grande responsabilidade, pois nós sabemos que aquilo que pode transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. E é muito triste ver que muitas vezes há pessoas que pegam na Bíblia para poderem dizer aquilo que eles bem pensam. Isso é uma grande responsabilidade que essa pessoa terá diante de Deus, pois nós não temos o dever de dar a nossa opinião sobre determinadas coisas. Tem de ser o próprio Deus a falar. Por isso mesmo, a nossa oração, o nosso desejo é que realmente seja Deus a falar através da sua palavra. É por isso mesmo que quando há dúvidas sobre um texto bíblico, o melhor é não dar a nossa opinião, ou o melhor é pesquisar mais até descobrirmos qual é realmente a vontade de Deus, aquilo que Deus está realmente a dizer. Por isso mesmo é que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Ela é a palavra de Deus para o homem hoje. E nós já temos visto isto aqui no nosso programa, como Deus quer falar connosco ainda hoje, através de textos às vezes complicados. Mas nessas alturas é melhor deixar o próprio texto falar por si mesmo e não tecer grandes considerações, grandes comentários, dar grandes opiniões, pois muitas vezes a nossa opinião nem sempre está correta. Para nós podermos falar com a autoridade de Deus, temos de ter a plena consciência de que é Deus quem está a dizer. Por isso deveríamos voltar talvez àquela época dos profetas em que eles declaravam dizendo: assim diz o Senhor. E é importante que nós possamos hoje fazer da mesma forma. Ouvir a voz de Deus e transmitir qual é a vontade de Deus para a humanidade, podendo declarar: assim diz o Senhor. Esse é o nosso desejo. E o apóstolo Paulo aqui, ele era realmente esse homem que falava da parte de Deus. Por isso ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e também o irmão Timóteo. Então ele estava reunido com Timóteo, não estava sozinho, e era acompanhado por este jovem que realmente tinha uma fé que era exemplar. Ele é realmente considerado até como filho na fé. E quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, ele menciona Timóteo como sendo então alguém que está a cooperar no Evangelho ao mesmo nível que Paulo. É alguém que realmente está a servir a Deus. E ele escreve então a esta igreja percebendo que ele, Paulo, é alguém que é chamado por Deus para ser apóstolo, para ser enviado por Deus, para falar de Jesus Cristo àquela cidade. E então ele escreve o quê? Ele escreve uma mensagem a esta igreja. E qual é a igreja? É a igreja de Deus. Paulo estava a escrever então a esta igreja que era a igreja de Deus, não era a igreja dele. Não foi Paulo que era o dono da igreja, não foi Paulo que, apesar de a ter iniciado, ele não se sentia dono da igreja. É interessante ver este aspecto aqui. Eu creio que ainda hoje temos muitas pessoas que não percebem que a igreja pertence a Deus. Há muitas pessoas que acham que a igreja é deles, são eles os donos da igreja, muitos líderes que pensam que são eles os donos da igreja, que se auto-intitulam apóstolos e bispos isto e aquilo, e que pensam que são eles os patrões da igreja. A Bíblia é clara que a igreja pertence a Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz que Ele iria edificar a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então temos este aspecto muito, muito interessante, porque infelizmente há pessoas que pensam que há homens que são donos da igreja e há homens que pensam que eles próprios são os donos da igreja. Então não há nenhum homem à face da terra, eu quero deixar isto muito claro, não há nenhum homem à face da terra que seja o dono da igreja. A igreja é de Deus e é Ele que deu a sua vida por ela. Então é importante nós termos esta compreensão, como o próprio apóstolo Paulo tinha.
Por isso ele escreve à Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Aqui temos mais um aspecto interessantíssimo nesta primeira carta de Paulo, nesta introdução que Paulo faz, aqui dizendo que esta igreja, por um lado, pertence a Deus, está situada numa cidade em concreto, que é a cidade de Corinto, mas também a todos os santos. E aqui eu creio que vou lançar uma bomba. Muitas vezes nós temos a concepção de que santos são pessoas que foram canonizadas por alguma entidade especial. Mas o texto bíblico mostra que santos são todos aqueles que um dia se aproximaram de Deus e que pediram perdão pelos seus pecados e que deixaram o sangue de Cristo purificar os seus pecados. Então, se você fez essa oração a Deus, de entrega da sua vida nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu quero que sejas tu a governar a minha vida, o que o texto bíblico está a dizer é que você é santo. A todos os santos. Nós temos aquela imagem que não vem na Bíblia de que santos são pessoas especiais, assim com os dons muito extraordinários, que fazem uns quantos milagres e que foram canonizados por uma entidade qualquer. Não é essa a imagem que a Bíblia traz sobre os santos. Santos são todos aqueles que se arrependeram do seu pecado. Santos são todos aqueles que quiseram entregar a sua vida nas mãos de Deus. A palavra santo significa separado para. E por isso aqui esta ideia de santos são todos aqueles que entregaram, se separaram para servir a Cristo. E é interessante que esta carta não é só dirigida à igreja que está em Corinto, mas a todos os santos em toda a Acaia. Ou seja, podíamos dizer a todos aqueles que se separaram para servir a Cristo. Para si, para mim e para todos os cristãos em toda a época, em toda a altura, em todo lugar. Esta é a razão de Deus deixar escrita esta segunda carta de Corinto. É que Deus tem realmente uma mensagem para transmitir a si, a mim e a todos aqueles que são cristãos, aqueles que são santos, aqueles que se separaram para servir ao Senhor. Então é importante nós termos esta compreensão da parte do nosso Deus, podermos pôr as nossas ideias no lugar, em conformidade com as Escrituras. Talvez algumas destas ideias são revolucionárias, talvez algumas destas ideias chocam com aquilo que nós ouvimos durante toda a nossa vida, mas eu quero dizer que eu prefiro ficar com as ideias que estão escritas na Bíblia do que com ideias que eu tive durante muito tempo e que até não estavam muito corretas. Então eu lanço esse desafio também para si, de poder ficar com as ideias que estão na Bíblia e perceber que se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, você é um santo. Você é alguém que está separado para servir a Deus. Mas o verso 2 prossegue. Ainda estamos no capítulo 1, ainda só tratamos o verso 1 desta segunda carta de Coríntios e estamos agora no verso 2. E diz assim: graças a vós outros e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Aqui temos o plano de Deus para a humanidade. É um plano de Deus para consolar o coração daqueles que sofrem. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas é também o Pai de toda a misericórdia. É o Pai de toda a consolação. E estas palavras aqui são palavras extremamente importantes. Mostram a preocupação de Deus para com a humanidade. Não só Deus enviou Jesus Cristo para se identificar conosco, o Filho de Deus feito homem, que veio para nos servir, para nos mostrar o amor, para nos mostrar a humildade, para nos mostrar como nos devemos conduzir, mas acima de tudo, Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus da consolação. Deus quer consolar o seu coração que está a sofrer. Deus quer exercer a sua misericórdia na sua vida, pois Deus realmente é o Deus da consolação. Vemos aqui que Ele é o Deus bendito. É o Deus que deve receber toda a glória. É o Deus que é o Pai eterno. E é importantíssimo que nós entendamos quem Deus é, para poder louvá-lo de todo o nosso coração. Como dizia o salmista, eu louvo ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. Mas para que isso aconteça, nós necessitamos entender quem Deus é. Eu só posso louvar aquele que eu conheço.
Eu só posso louvar aquele que eu entendo quem é. Por isso mesmo a importância de nós conhecermos o nosso Deus, desenvolvermos esse relacionamento com Deus, percebendo que Ele é o Deus bendito, Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que é o Deus de misericórdia, de consolação, que age à nossa volta. E Ele é o Deus que quer agir no seu coração. Você está disposto a receber essa ação de Deus na sua vida? Talvez você está a sofrer um momento difícil, está a ultrapassar uma enfermidade, uma situação problemática na sua relação conjugal, está a sofrer no seu íntimo por alguma coisa que lhe está a acontecer. Eu quero dizer que você pode entregar essa preocupação agora mesmo nas mãos de Deus. E como dizem as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 3, no verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a ação de Deus para consigo. E também ainda no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E esta é a ação de Deus. Ele manifesta a sua misericórdia através da sua graça, através do seu amor em Cristo Jesus, mas também Ele quer que nós exercitemos a nossa fé para receber este favor que Ele nos quer conceder, para receber essa consolação que Ele nos quer dar, para receber o toque da misericórdia que Ele tem para conosco. Por isso mesmo podemos entender que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de consolação, é um Deus de misericórdia, é um Deus que toca aqueles que estão a sofrer, é um Deus que não desampara o que está entristecido, é um Deus que toma conta daqueles que são desprezados. Então, quando nós entendermos quem é o nosso Deus, podemos realmente aproximar-nos dele com confiança, pois sabemos que Ele vai transformar a nossa vida e vai consolar o nosso coração. Se você deseja fazer isso, eu proponho que você faça uma oração agora mesmo a Deus, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero ser separado para Te servir. Eu quero viver uma vida dedicada a Ti. Se você fez essa oração, a Bíblia diz, por aquilo que acabamos de ler, que você se tornou um santo aos olhos de Deus e que você passou a ter comunhão agora mesmo com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.